Não é porque um produto é zero que ele é menos calórico. E aí eu quis trazer a paçoquinha, porque a paçoquinha é um doce que a maioria das mulheres me conta assim, ai Carol, eu amo paçoquinha é minha vida, eu adoro, eu sempre como, e mesmo assim eu substituí pelo zero açúcar e não adiantou, eu não consigo reduzir meu manequim. Entende? Isso serve para a maioria dos alimentos. Eu trouxe a paçoca como um exemplo, e eu até peguei da mesma marca para a gente não ter muita diferença, para que elas sejam bem similares. Isso acontece não só com a paçoca, mas com todos os outros alimentos que são versão zero, tá? E eu quero te mostrar isso para que você não seja enganada, para que você entenda o que você está consumindo e não caia mais nessas armadilhas que você vê na mídia, que você vê na internet, que você vê a blogueira falando, tá certo? Eu não quero que você seja enganada, muito menos que você gaste dinheiro com alimentos que muitas vezes você nem gosta, só porque você acha que vai ajudar no seu processo, mas no fundo não vai, né? Esses alimentos não vão te ajudar. E eu gosto de trazer esses comparativos porque eu quero que você saiba aquilo que você está consumindo. Que você entenda realmente quais os alimentos que vão ajudar e quais aqueles que não vão te agregar em absolutamente nada. Pelo contrário, eles vão até te atrapalhar. Então, se você for lá e comer uma paçoquinha versão normal, vai ser menos calórica do que a zero, tá certo? Então, o que você precisa entender? Você só precisa gastar dinheiro e comprar esses alimentos zero açúcar se você tiver diabetes, se você for diabética, aí faz sentido. Se não, não faz sentido algum. Não precisa substituir, porque esses alimentos não são menos calóricos e nem mais saudáveis, ok? Eles só não têm adição de açúcar, mas em contrapartida, eles têm muito mais gordura, como você viu ali comigo, certo? Então, não vai fazer sentido para o seu processo de redução de manequim. Pelo contrário, ele pode até te prejudicar, porque você acaba achando que é um alimento mais saudável, que no fundo não é. E aí você acaba comendo em excesso, e isso vai te atrapalhar ao invés de te ajudar, beleza? Agora, ó, eu trouxe o valor. A paçoquinha normal, que é aquela versão tradicional, que não é a zero açúcar, a paçoquinha normal, ela custa uma média de R$1,09. Agora, a paçoquinha da mesma marca, versão zero, custa R$1,99. Ou seja, ela custa praticamente o dobro. Ela custa quase R$1 a mais do que a paçoquinha versão normal, só porque ela não tem adição de açúcar. Então, se você é diabética e não pode comer açúcar, você deve restringir ao máximo, faz sentido. Agora, se você quer reduzir o seu manequim, né, se você não tem diabetes e quer somente reduzir o seu manequim, não faz sentido algum você gastar o dobro com esses produtos. E eu trouxe a paçoquinha como um exemplo, mas isso serve para todos. Todos os produtos dietéticos, se você fizer um comparativo entre as versões normais e versões zero açúcar, né, dos mesmos produtos, ele sempre vai ser muito mais caro. Quem já observou aí no mercado, vai lá naquele corredor onde tem os produtos dietéticos que são o zero açúcar, para você ver o preço que eles custam. Eles custam muito caro, eles custam o dobro, exatamente como a paçoca. Então, para que você vai gastar mais dinheiro, né? Que também muitas mulheres acham que para reduzir o manequim você precisa gastar muito dinheiro, tem que comprar alimento caro, alimento, né, que é do dobro do preço do normal. E tá vendo como não precisa? O que você precisa é ter uma alimentação rica em alimentos que vão te ajudar e não em alimentos zero açúcar. Agora você já sabe que esses alimentos não vão ajudar no seu processo. Então agora eu vou te contar quais os alimentos que você precisa ter na sua rotina todos os dias, tá? Não é só dia sim e 3, 4 não. Isso daqui são todos os dias, tá bom? Por quê? Porque quando você quer realmente ter sucesso no seu processo, que você realmente consiga reduzir o seu manequim, você precisa fazer isso de uma forma constante, certo? Não adianta você fazer um dia e aí 2, 3, 4, 5 você não faz. Aí, lógico, o seu processo não vai ser de sucesso. Você precisa fazer, porque o resultado venha, você precisa fazer aquilo de forma constante, de forma massiva, todos os dias a mesma coisa, até que se torne um hábito, perfeito? Então, os alimentos que precisam ter na sua rotina alimentar
Você vai ver, o que eu vou dizer aqui, você vai falar, Carol, não é possível que é só isso. Não pode. Ninguém quer fazer o básico que funciona. Né? As mulheres procuram métodos milagrosos, alimentos difíceis, alimentos milagrosos para fazer uma coisa que não vai funcionar. Que o que vai funcionar é o básico, certo? Carol, qual é o básico que eu preciso fazer? É se alimentar, primeiramente, de alimentos mais naturais possíveis. Evitar esses industrializados, que nem, por exemplo, esses alimentos que são zero açúcar, são cheios de aditivos químicos, são industrializados. Então, por que você vai lá, no corredor do zero açúcar, e escolher um daqueles biscoitos zero açúcar lá, que, como você viu aqui, não tem menos calorias do que do que as versões normais, né? Do que se você escolher uma bolacha lá, a versão normal. Não, ele vai ter a mesma quantidade calórica ou mais, certo? Por que você, ao invés de ir lá e gastar o seu dinheiro com esse alimento que não vai te ajudar, você não vai lá e compra uma fruta? Uma fruta é muito mais natural, é muito mais barata, certo? Então, quais os alimentos? Os alimentos mais naturais possíveis. Deixe os industrializados de lado. Faça o básico que funciona. Você precisa ter uma alimentação rica em fibras. Frutas são muito ricas em fibras. Legumes, verduras. As fibras, elas nos dão saciedade. Ou seja, quando você come, você acaba se sentindo saciada por muito mais tempo. E outra coisa muito importante, elas ajudam no funcionamento do nosso intestino. Então, você não precisa de alimentos dietéticos para reduzir o seu manequim. Os alimentos famosos zero açúcares, não cometa esse erro.